Boa noite a todos. Hoje, com muita satisfação, a gente recebe o presidente Andrews Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional Brasileiro, que muito nos honra. E antes de começar com Andrews, eu queria fazer um agradecimento especial a Maria Rezende, que está nos apoiando nessa tradução. Maria, que está em Goiânia, casada com o Dutra, 30 anos, o Dutra que é técnico e dirigente na área do futsal, futebol de deficientes auditivos. Ela o conheceu lá, são 30 anos de casado. Maria, muito obrigado pela gentileza e a gente vai começar o nosso trabalho exatamente conversando com o presidente. Boa noite, presidente. Como vai? Como está o senhor? Senhor, não. Primeiro que nós somos amigos, Edgar, mas, pelo amor de Deus, senhor, não. Estou ótimo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui batendo papo com você, com o pessoal que está nos acompanhando. Agradeço também a Maria, acho que é fundamental esse trabalho de inclusão através da informação, né? Fazendo com que pessoas com deficiência auditiva possam participar aqui da nossa live, né? E, de uma certa forma, interagir conosco. A tecnologia hoje permite os intérpretes de Libras também. Parabéns aí, Maria, pelo trabalho. E a gente está nesse compassão de espera, né, Edgar, no esporte como um todo, com essa crise, com essa pandemia, uma situação que a gente nunca imaginou viver. Bom, o Andrews como eu disse, amigo, nós temos uma amizade há longo tempo, já dentro do movimento olímpico, formado em comunicação social pela Universidade Federal Fluminense, ingressou já no Comitê Paralímpico exatamente na área da assessoria de imprensa, foi seu secretário-geral do Comitê Paralímpico de 2001 a 2009. Em 2009, foi eleito presidente do Comitê Paralímpico, 2011 reeleito. Ele presidiu o Comitê Paralímpico das Américas de 2005 a 2009 e foi vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional entre 2013 e 2017. Andrews, vou começar com algumas particularidades. As pessoas que não têm muita ligação com o movimento paralímpico não entendem muito as classificações, de uma maneira geral, que você desse uma visão assim de como são divididos os esportes, porque às vezes as pessoas dizem, poxa, mas ele tem um pouco mais de deficiência, tem um pouquinho menos de deficiência, só para a gente ter uma noção para as pessoas que não acompanham o movimento. Ótimo. Isso chama classificação, Edgar. Classificação funcional, normalmente, que a gente fala. Cada modalidade tem a sua. A classificação, ela separa os atletas em categorias, de acordo com a sua funcionalidade. Então, são avaliações que são feitas por médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, dependendo da modalidade, e são alocadas classes aos atletas, né, para que eles possam ter uma competição justa. Eu dou exemplos, por exemplo, na natação. Se você colocar para nadar um atleta amputado dos 4 membros contra um atleta que só tem uma amputação e uma perna abaixo do joelho, obviamente não vai ser uma competição justa. Então, o que a classificação faz é isso, ela tenta colocar, fazer com que o nível de deficiência não seja aquilo que vai definir a vitória ou a derrota de qualquer atleta, mas é alocar por níveis semelhantes de funcionalidade. Isso significa, quando a gente fala de funcionalidade, que às vezes você vai ter deficiências diferentes numa mesma prova, mas eles têm a mesma funcionalidade. E é de acordo com a modalidade. Então, se um atleta, por exemplo, a natação é um classe 4, como a gente chama, né, que vai do 1 ao 10 na deficiência física, do 11 ao 13 na deficiência visual, e é uma classe única para deficiência intelectual 14. Então, um classe 4, digamos assim, na natação, se ele for disputar o badminton, ele é outra categoria, porque a divisão no badminton é diferente, porque é uma modalidade diferente, você tem modalidades com mais ou menos classes. Então, é uma forma de você fazer com que atletas com funcionalidade semelhante possam competir entre si e que a deficiência não seja aquilo que vá definir quem vai ganhar uma medalha de ouro, enfim, quem vai ser o vencedor de uma prova. Eu queria fazer 2 comentários também nessa linha, porque eu tive uma oportunidade, aí uma coisa que me chamou a atenção, porque eu vejo os atletas paralímpicos, eles acabam, de alguma maneira, de uma maneira leve, eles brincam entre si pelas suas próprias deficiências, né? Isso eu já vi, e eu tive uma oportunidade
de ir a Campinas, num daqueles circuitos caixa, você ainda era o presidente, e me chamou a atenção duas coisas. Uma foi que quando um amputado foi para dar a largada numa prova de natação, ele estava no bloco de partida, ele desequilibrou antes do tiro e caiu na água e foi eliminado. E a menina que estava comigo falou, pô, mas coitadinho, ele caiu na... A regra é igual. Então, por mais que a gente, naquele momento, falava, puxa, mas ele desequilibrou, ele caiu e ele perdeu. E aí, uma outra coisa interessante que aconteceu no mesmo dia foi que as luzes todas apagaram no ginásio. Não sei se você estava lá, não me lembro se você estava. As luzes todas apagaram, tinha uma prova de natação ocorrendo, e aí, como nós estamos com as pessoas do Comitê Olímpico visitando, eu ouço uma voz de um deficiente visual dizendo: agora quero ver vocês saírem sozinhos aqui do ginásio. Porque... Então, foi duas curiosidades que chamaram. Eu acho que, assim, e você preside isso mundialmente, e a gente vai falar mais para frente da sua eleição, as pessoas, às vezes, olham o deficiente, ou o atleta deficiente, com um olhar que não é, na verdade, aquilo que corresponde. É isso, André? É uma luta constante dos atletas no movimento paralímpico para tirar. Eu acho que a gente já avançou bastante, mas para tirar um pouco esse estigma de quem não conhece do coitado, de que você tem que flexibilizar as regras para que eles possam competir no mais alto rendimento. Então, por exemplo, atletas que são amputados dos dois braços e vão competir uma prova de costas na natação, né, a saída do bloco, você adapta de uma forma, né? Tem atletas que seguram na toalha até com o dente e um auxiliar segura fora da piscina a toalha para que ele possa fazer aquele movimento, né, na saída do nado costas. Isso é permitido, por exemplo. Mas nada, por exemplo, essa questão de ele caiu do bloco, desequilibrou, ele é um atleta de altíssimo rendimento, ele tem que ter ali o Clodoaldo, quando ele ainda não era tão conhecido, lá né, que ele ganhou projeção em 2004, mas no Mundial de Natação de 2002 ele foi eliminado de uma prova, exatamente porque ele caiu do bloco na hora da largada. Se me engano, até foi uma eliminatória, ele acabou não indo para a final daquela prova no Mundial de 2002. Então, isso acontece, esse tipo de coisa, assim, você não pode, pela deficiência, quebrar uma regra daquela modalidade. Então, isso você tem as adaptações, mas respeitar a questão do atleta de alto rendimento. E esse bom humor, né? A grande maioria, claro que você tem seres humanos e pessoas com deficiência não são diferentes. Então, você tem aquele que leva com mais bom humor, aquele que leva com menos. Sim, claro. Mas no meio do esporte são corriqueiras essas piadas com a deficiência, seja ela visual, seja ela física. Entre eles, fundamentalmente, essa foi uma coisa que eu sempre tentei respeitar, né, na minha carreira aí nesse movimento. Acho que os atletas têm a liberdade de fazerem brincadeiras entre eles, que né, não tenho nenhum tipo de deficiência que me tornaria elegível para ser atleta paralímpico, talvez não deva ter liberdade de fazer. Então, acho que esse entendimento também faz parte desse aprendizado, né, de respeito. Agora, levar com certa leveza a questão da deficiência, porque essas pessoas que estão competindo no Paralímpico, esses atletas, eles se assumem como pessoas com deficiência, né, sem problema algum, e é uma das coisas que nós queremos atingir com o movimento paralímpico, né? É quebrar essa percepção que muita gente ainda tem sobre pessoa com deficiência do coitadinho, ou de que eles não levam as coisas no bom humor, e do potencial da pessoa com deficiência, né? O esporte não é só ouro, prata e bronze, Edgar. A gente quer chegar a algum lugar no movimento paralímpico, e realmente são as questões de inclusão, a questão de mudar a percepção da sociedade e deixar um legado permanente, né, mudando exatamente a realidade das pessoas por onde a gente passa com o movimento. E você fala dessa questão do respeito da sociedade. Esses dias eu tive a oportunidade de acompanhar uma live sua onde o Misael estava presente, né, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, e uma coisa que também me chamou a atenção foi quando ele falou da questão, agora especificamente do Covid, das dificuldades que os deficientes visuais, deu como exemplo, porque as pessoas utilizam o braço para dar apoio ao deficiente visual, e é exatamente onde as pessoas acabam sendo orientadas para tossir no momento
que tem vontade de tossir, e é exatamente aonde o deficiente visual vai colocar a sua mão ou para receber uma ajuda. Então, quando você fala isso da questão da percepção da sociedade, eu também vejo que o movimento paralímpico é muito mais do que competir. É um movimento para educar e para que as pessoas entendam que, embora com algum tipo de limitação, as pessoas buscam sempre ter a melhor condição de vida. Eu tenho uma pergunta aqui que veio, Andrews, de Wilson, já entrando em perguntas, perguntando se existe uma previsão de inclusão de atletas com síndrome de Down nos eventos. Hoje eles não estão dentro dessas classificações? Sim e não, vamos lá. Eles podem, porque a categoria intelectual ela é uma classe única. O que acaba acontecendo é que no nível paralímpico, no nível internacional, a síndrome de Down traz consigo algumas características físicas também. E acaba fazendo com que os atletas com deficiência, com síndrome de Down, dentro dessa categoria única, dessa classe única dos atletas com deficiência intelectual, acabe não tendo os resultados mais competitivos, né? Para que eles pudessem chegar no... Então, eles podem participar? Podem. No Brasil, por exemplo, no circuito Loterias Caixa, tem muitos atletas com síndrome de Down participam das provas de atletismo, natação. Mas quando o funil vai apertando em termos de performance, realmente eles acabam não tendo os resultados que os atletas que têm deficiência intelectual, mas nenhuma característica física que limite a performance, que eles acabam conseguindo. A Federação Internacional, então eles podem, mas acabam ficando de fora. Mas a Federação Internacional na área da deficiência intelectual está trabalhando nisso. Eles querem começar uma classe para a síndrome de Down. Agora, a síndrome de Down, dentro dela, também tem variações, né? Você tem diversos níveis. Então, muita pesquisa está sendo feita nesse sentido, Edgar. Como é possível criar uma classe Down? É possível criar uma classe Down única? Ou dentro da classe Down você vai ter que ter, como a gente conhece hoje, categorias e classes diferentes. Então, porque quando você fala de alto rendimento é isso, né? Pequenas diferenças vão fazer realmente... podem definir quem ganha ouro, prata, bronze, qualifica por uma final, é selecionado para representar o seu país. Eu acho que ainda vão levar, eu tenho acompanhado isso de perto, né? A Federação Internacional da área da deficiência intelectual é membro do Comitê Paralímpico Internacional, membro fundador, e a gente tem acompanhado os estudos, mas realmente é uma área que ainda vai precisar de muita pesquisa para você conseguir fazer uma classe específica para atletas com síndrome de Down. E enquanto isso não acontece, é muito difícil que eles realmente cheguem a um nível de Paralimpíada pela performance, porque realmente a síndrome de Down tem algumas características físicas também que fazem com que eles tenham um rendimento na piscina, na pista, ou no tênis de mesa, por exemplo, que são as modalidades que hoje tem deficiência intelectual na Paralimpíada, que os atletas com deficiência intelectual de outra natureza conseguem atingir. Não, eu entendo que é um desafio, porque, na verdade, você acaba criando outras, ou tem que criar outras categorias ou outras classificações para poder incorporar todos. A Maria comentava agora há pouco, nós temos 10 milhões de deficientes auditivos no país, quer dizer, é um contingente elevado de pessoas, né? Nós estamos falando aí de 5%, praticamente 5% da população brasileira, é um número expressivo. Aí nós chegamos, presidente, em 2009, lá no Bella Center, em Copenhague, onde eu tive a honra de conduzir a operação, aquela operação que nos levou ao dia da escolha dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, no Rio de Janeiro. Eu tenho aqui os números, a gente foi 26 Rio de Janeiro na primeira rodada, 28 Madrid, Tóquio com 22, Chicago com 18. Chicago eliminada na primeira volta, depois, na segunda volta, o Rio de Janeiro já sobe para 46 votos, 29 para Madrid, 20 para Tóquio. Tóquio é eliminada na segunda volta, e na terceira volta a gente vence por 66-32, numa bela e histórica campanha. Com certeza, a sua participação também foi fundamental nesse processo. E isso se vê através dos resultados que a gente tem na sequência. Mas eu queria que você comentasse
aquela emoção, aquele momento em Copenhague, quando a gente teve a oportunidade de enfrentar os adversários que enfrentamos, na qualidade das nossas apresentações, do time que a gente conseguiu montar. Obviamente que hoje se fala muito daquela candidatura, né? Enfim, de um ponto de vista menos nobre, de compra de votos e tal. Mas eu realmente tive envolvido na campanha desde o início e realmente não ouvi falar nisso em nenhum momento. Se aconteceu, eu não fiquei sabendo realmente desejo que isso não tenha acontecido. Porque foi um trabalho de muito alto nível, Edgar, né? Você que teve lá dentro, assim, realmente a campanha do Brasil, do Rio de Janeiro, para conquistar os Jogos e trazer para o Rio, foi muito bem feita. Foi de altíssimo nível a estratégia, a forma como ela foi conduzida, a participação dos níveis de governo, enfim, cada um sabia o que fazer, qual membro do COI influenciar, o que falar. Eu acho que a gente fez um trabalho muito bem feito, que começou a ganhar momento naquela visita da comissão de avaliação do COI, no Rio, foi em abril de 2009. Fizemos o jantar lá no Pão de Açúcar. Eu lembro daquele jantar. E aquela visita foi de um profissionalismo. Eu lembro, não sei se você vai lembrar disso, a gente fez um momento que a gente chamou de shadow, né? Como se a gente fosse apresentar para a comissão de avaliação, mas eram pessoas que não eram da comissão de avaliação, mas tinham experiência em comissão de avaliação. Lá no Copacabana Palace. Semanas antes. E eu lembro que a gente chegou para ensaiar como se fosse jogo valendo. E assim, algumas pessoas, como era ensaio, sentavam assim, algumas esperavam uma vez delas falarem, assim, abrir o celular. E a gente tomou uma bronca dos consultores, falou, cara, isso aqui é ensaio, mas é para valer e não sei o que mais. E aí eu falei, cara, os caras têm toda a razão. E assim, eu lembro que veio um cara em Brasília, um consultor, eu sempre falei bem em público, assim, tive desenvoltura, mas veio um consultor da Disney falar comigo, como falar. Eu lembro dele falando sempre, eye contact, quer dizer, que a gente tinha que olhar no olho dos caras da comissão de avaliação para transmitir segurança no que a gente estava falando, e a gente sabia que a gente vinha, digamos assim, a gente era o azarão naquela história, né? Imagina, Chicago, terra do Obama era presidente, no final, aquela participação dele talvez não tenha sido tão oportuna. Aquilo não foi nada bom. Lá em Copenhague, né? Deixou um gosto amargo na boca de quem ia votar. Mas Tóquio, Madrid, realmente o Rio era azarão. Então a gente sabia que a gente tinha que fazer mais que os outros. Então eu acho que eu tenho muito orgulho de ter feito parte daquilo. Ali em abril a gente começou a mudar o jogo e quando a gente chegou em Copenhague, foi uma emoção incrível. Eu tenho até uma foto em que estamos nós dois ali naquela salinha e mais gente, né? Tinha muita gente naquela salinha de espera depois da apresentação, onde a gente ficava só assistindo na TV o Jack Hogg anunciar os resultados de cada round, né? Eu qualquer dia vou te presentear. Eu tenho vídeos feitos ali naquela sala que são vídeos ainda não publicados. Vídeo exatamente da sequência das eliminações. É uma coisa, a reação das pessoas foi muito interessante. E muito duro, né? Porque ele chega e anuncia assim, bom, o resultado desse round, Chicago fora, né? Assim, e é um negócio meio sem anestesia, né? Então a gente estava olhando, de repente, Chicago fora. Aí demorou um segundo para a gente na salinha entender, os japoneses na deles entenderem e os espanhóis na deles entenderem. Então, as salas todas eram juntas, salas todas juntas. E aquele uau, de repente. E aí depois também, quando o Tóquio saiu, aí o anúncio, né, quando estão só os dois últimos, é diferente, é todo mundo já naquela sala, né, os dois comitês de candidatura em frente a todos os membros do COI. E quando eu anuncio e fala Rio de Janeiro, é realmente uma emoção extraordinária, né? Primeiro por ter ajudado ali a conquistar aquilo, trazer para o Brasil algo que muita gente imaginava que não seria possível, e obviamente que ali você já começa a projetar o que pode ser os Jogos Paralímpicos no Rio, no Brasil, né? O Brasil vinha de momentos tão bons na Paralimpíada, né? A campanha de Atenas, a campanha de Pequim muito forte. Eu tinha sido eleito para o CPB 7 meses antes daquilo, então o meu mandato, os dois no CPB foram todos marcados realmente pelos Jogos, no positivo e negativo, porque foi uma trabalheira
imensa, né? Se esse lado de Copenhague foi muito gostoso, mas ali as semanas anteriores aos jogos foram de muita tensão, a gente lembra, né, da crise financeira no comitê organizador ali, afetando principalmente a Paralimpíada e como a gente se organizou, enfim, como os jogos ao final foram um tremendo sucesso. Então, assim, quando eu penso nos meus 8 anos à frente do CTB, 7 anos e meio foram, ou 7 anos tiveram Rio 2016 como tema principal ali. E como a gente pode maximizar a oportunidade. E a gente começou esse trabalho um pouquinho antes, que a gente fez a Casa Brasil em Pequim, né? Que a gente teve a oportunidade durante os Jogos de Pequim, ainda aprendendo como fazer, né? E aí eu só queria lembrar uma história muito engraçada. Você falou que aquele momento final era no auditório, quando acontece uma das eliminações, não sei se foi a de Chicago, Tóquio, eu tinha como responsabilidade cuidar de Edson Arantes do Nascimento. Então, Edson Arantes falou para mim, não, eu quero ir para o hotel. Enfim, naquele momento, ele não sei se ele não botou fé, não foi, o que ele resolveu. E aí, quando eu já estou na sala, Edson Arantes fala, eu quero voltar para dentro do Bela Center. E aí, tive a missão de resgatá-lo em algum lugar, trazer pelo dentro do centro de imprensa. Foi uma confusão. Acho que foi a única pessoa que eu já vi na história que não precisa de credencial para acessar os lugares. Em lugar nenhum. Você sabe que o Pelé tem uma história engraçada exatamente sobre isso. Na Paralimpíada de Atlanta, o Pelé era o ministro extraordinário do esporte. E, se não me engano, ele não foi na Olimpíada, mas ele foi na Paralimpíada. O Pelé, quando ele foi ministro, ajudou muito o movimento paralímpico. Pouca gente sabe disso. E teve um momento numa prova da Adria Santos, uma velocista cega brasileira que competiu em 6 Paralimpíadas, mega medalhista, e ela ganhou, não era final, era semifinal de uma prova de velocidade ainda, mas ela chegou em primeiro na semi dela. O Pelé era o ministro do esporte, ele invadiu a pista. Ele pegou a Adri pelo braço e ficou comemorando ali no estádio junto com ela, numa homenagem bacana. E eu não estava, né? Eu cheguei no movimento paralímpico depois, no ano seguinte. Mas eu fico imaginando, quem me conta a história fala, imagina o segurança, né? O que ele faz? Ele entra e segura aquele cara que, é o ministro do esporte do Brasil e, segundo, é o Pelé. Não faz. Isso faz. Então, assim, o Pelé, a gente tem um carinho. E a candidatura deu essa oportunidade, né, Edgar? Assim, eu lembro de ter algumas personalidades que você nunca imaginou estar batendo um papo. E eu lembro que a gente estava no Bela Center em Copenhague e eu fui sentar no sofazinho e tinha um sujeito dormindo no sofá. E eu botei, né, assim, sentei meio que, né, na parte que você apoia o braço no sofá. Falei, quem é que tá dormindo aqui? Tava com aquela roupa nossa, né? Quando eu olhei era o Paulo Coelho. Então, aquela coisa assim, eu quase atrapalhei o sono de um mago. Mas então é isso. O Paulo do Coelho dormindo no sofá, o Pelé que vai, quer voltar. Enfim, então é uma experiência incrível. Foi realmente, eu tenho muito orgulho de participar, de ter participado. Muita gente hoje fala, mas isso e aquilo. Eu falo, cara, a gente, independentemente, se acontecer alguma coisa desse nível, o trabalho de muita gente, a gente já falou aí de centenas, se não milhares de pessoas, nesses meses todos, foi muito bem feito e muito profissional. Uma coisa que, assim, no Brasil, talvez seja raro de ver um nível de excelência tão grande quando a gente atingiu ali, na operação que vocês conduziram, no lobby político, lobby legal, lobby válido, lobby que tem que ser feito. É uma eleição, né? É importante que a gente sempre lembre disso. Agora mudou, né? A regra agora mudou. É um outro processo a partir agora de 2030, de 30 e 32, já é um novo formato dentro do COI, né? Você não vai mais ter essas competições aí que para a gente que ganhou foi bacana, mas para a gente que bateu na trave tantas vezes, não, como Madrid, por exemplo, é uma experiência muito amarga. Presidente, depois da sua eleição, da sua reeleição em 2011, vem os Jogos Olímpicos de Londres. A gente já tinha, na verdade, tínhamos passado já por Copenhague, foi reeleito ao Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente vai para Londres com a nossa equipe paralímpica. Tem aí uma 7ª colocação no quadro geral de medalhas, quer dizer,
melhorando aquele desempenho que tinha acontecido já em Beijing, que a gente sempre entre os principais países do mundo nos desportos paralímpicos. E aí o Rio de Janeiro vem, a gente venceu efetivamente aquela disputa, e aí para o Rio de Janeiro, o Brasil faz um desempenho histórico no quadro de medalhas, exatamente com as suas 72 medalhas, com 24 de ouro, 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, ficando em 8º lugar, e uma bela de uma apresentação, sendo, dentre os países de lusofonia, o melhor classificado. Os mais próximos do Brasil foi Portugal, aí no lugar 73º lugar. Mas algumas características de 2016 é que foram os primeiros Jogos Paralímpicos sediados na América do Sul, na América Latina, de um país de lusofonia, e foi o segundo Jogos Paralímpicos sediados no Hemisfério Sul. A gente teve aí 176 países participando, 4.500 atletas, um número que surpreendeu de 528 eventos em 22 modalidades esportivas. E eu queria que você comentasse o fato de estar à frente e ter a Paralimpíada na sua casa, na nossa casa, sabendo que fez parte do processo para trazer aquilo para dentro do nosso país. Como diria Roberto Carlos, foram muitas emoções, bicho. O meu caso era o mais flagrante conflito de interesse da história, porque eu era presidente de um comitê paralímpico, eu era vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional, e eu atuava, não fazia parte do comitê organizador, mas eu interagia muito próximo ao comitê organizador no que diz respeito às Paralimpíadas, perdão. Então, e tinha momentos que essas posições eram conflitantes. Então, o que eu sempre tentei botar na minha cabeça era assim, o que é mais importante para o sucesso dos Jogos, porque os Jogos vão catapultar o esporte paralímpico no Brasil também. Então, eu tentei me pautar por isso. E a gente tinha uma responsabilidade muito grande, né? O Brasil, pelo desempenho de Atenas, depois de Pequim e depois de Londres, principalmente, as pessoas olhavam para o Brasil dos outros países assim, cara, o Brasil é o modelo a ser seguido no mundo em paralimpíada. Os caras estão melhorando o desempenho, assim, uma curva ascendente, mas não só em medalhas, em conhecimento, na questão da transmissão dos jogos, na questão do tamanho que o esporte paralímpico tem no país, na criatividade, né? O CPB, antes de eu ser presidente, tinha trazia muita inovação, quer dizer, a própria forma como o Brasil transmitiu os Jogos de Atenas, comprando os direitos de transmissão para o CPB, sublicenciando para um monte de redes de televisão gratuitos, responsabilizando pela produção, já foi inovador. Então, tinha uma expectativa nossa, do país e do resto do mundo muito grande no Brasil. Então, na entrega dos Jogos Paralímpicos e no desempenho da delegação brasileira. Da delegação brasileira, como se falou, a gente nunca ganhou tantas medalhas em tantas modalidades que nunca tinham ganho medalhas ganharam pela primeira vez, algumas que fazia muito tempo que não ganhavam voltaram a ganhar, e por mais que a nossa meta tenha sido 5º em medalhas de ouro, essa era uma das metas, né? Essa a gente não cumpriu, todas as outras nós cumprimos, quer dizer, ganhando medalhas em mais modalidades, e abrindo essas modalidades para em Tóquio, em Paris, em Los Angeles, realmente começarem a dar as medalhas de bronze e prata, passarem para o ouro e realmente tentar colocar o Brasil nesse top 5. Hoje o Brasil está bem acomodado nessa segunda metade, digamos assim, né, dos 10 primeiros. Então, foi 9º em Pequim, 7º em Londres, 8º no Rio, por medalhas de ouro. Então, o Brasil se encontrou, está nessa posição. E agora o objetivo é tentar galgar posição por posição e entrar no top 5, que é muito difícil, porque você está falando de potências, né? A China no Paralímpico é absolutamente imbatível, né? Incomparável, então não dá para brigar com a China, mas aí você está falando de Grã-Bretanha, você está falando de Estados Unidos, de Austrália. Ucrânia, que é um fenômeno paralímpico específico, né? E se explica por várias razões, centro de treinamento, investimento que é feito, o número de pessoas com deficiência na Ucrânia, eles têm um líder muito forte,
na Ucrânia, que é um cara muito influente, que é o Valery, que é o presidente do Comitê Paralímpico lá já há muitos anos e consegue atrair investimento e consegue desenvolver o esporte paralímpico lá de uma forma muito, muito eficiente, sempre escondendo o jogo, eu brinco muito com ele. Vocês vê em Londres, eu lembro, qual a sua perspectiva? Top 10, né? Os caras foram lá, 4º lugar geral nos jogos, então, assim, eles também sabem jogar o jogo. Mas no Rio a gente tinha todas as expectativas, e eu acho que a gente conseguiu cumprir, Edgar, assim, claro, teria sido legal ter ficado em 5º por ouro, teria, mas a gente ganhou tantas medalhas em tantas modalidades, com atletas mais jovens, abrindo a perspectiva de que daqui para frente a gente vai, algumas modalidades viraram realidade, quer dizer, tênis de mesa se consolidou, né? Depois a gente já tinha ganhado uma medalha em Pequim, mas o Brasil ganhou algumas medalhas no Rio, mostrando que não é um jogador, não é um atleta, é uma realidade. O hipismo ganhou medalha, o voleibol sentado ganhou medalha, o ciclismo ganhou medalha, quer dizer, além de natação, atletismo, futebol de 5, né? Aqueles nossos carros-chefes tradicionais. Então, eu acho que foi uma campanha muito boa. Acho que o Carioca abraçou os jogos, né? A gente lembra, tinha aquela perspectiva, né? Os ingressos não estavam vendendo, aí na última semana dos Jogos Olímpicos, começou a subir, fazendo fila para comprar ingresso, só de falar já arrepia aqui. E o dia com maior público no Parque Olímpico foi o primeiro sábado dos Jogos Paralímpicos, quer dizer, com mais público no parque do que nos Jogos Olímpicos, qualquer dia dos Jogos Olímpicos. Então, assim, os dois foram um sucesso, né? E foi muito duro chegar lá, né? Quem estava por dentro sabe que a gente suou sangue para fazer aquela Paralimpíada. Não foi fácil, a questão financeira realmente apertou. Depois entraram ações na justiça. Enfim, foi Mas, tanto é que, assim, eu tenho uma foto que eu guardo com muito carinho, que um amigo meu tirou, da cerimônia de abertura, porque a coisa foi de um jeito, Edgar, apesar de no final tudo ter dado certo, que eu só tive certeza que os jogos iam acontecer ao final da cerimônia de abertura. Porque aí eu falei, amanhã começa as Não dá para mudar, não dá mais para mudar. Não, e aí é com os atletas, e eles entregam, entendeu? Aí ali nunca tive dúvida, que os atletas do mundo iam fazer uma baita Paralimpíada, a gente nunca teve dúvida. E aí tem essa imagem do final da cerimônia de abertura, que eu estou abraçado com a minha mulher, aliás, fizemos 16 anos de casado ontem, chorando os dois, assim, né? E uma foto por trás, a gente se abraçado e chorando, no momento assim, cara, vai acontecer e vai ser do cacete, desculpa a expressão, e foi. Não sei como a Maria vai interpretar do cacete, mas vamos em frente. Foi legal, ela vai dizer. E foi muito bacana. Então, ali a gente falou, cara, vai acontecer. E aí o público começou a responder. Foi um negócio extraordinário. Eu lembro na bocha, que a torcida fazia tanto barulho na bocha, tanto barulho, que os árbitros nunca tinham visto aquilo na vida. E foram perguntar para os treinadores e para os atletas, vocês querem que a gente mande parar? Quer dizer, peça para o pessoal gritar e fazer menos barulho? E os atletas, principalmente, falaram, né? E são atletas com deficiência bastante severa, né? E que são suscetíveis a estresse. Barulho, frio, enfim, eles são atletas com um nível de sensibilidade alto. Eles falaram, de jeito nenhum. Isso é o que a gente sempre sonhou. Essa torcida vibrando e gritando. Enfim, então, um dos grandes destaques, um dos grandes personagens da Paralimpíada do Rio, para mim, foi o carioca, o brasileiro, o público. Brasileiro, público. Porque foi muito... Eu lembro de um momento que eu fazia uma coletiva de imprensa sobre o desempenho do Brasil, era o penúltimo dia dos Jogos, ou o último dia dos Jogos, no centro de imprensa do Complexo Aquático. E numa das arenas cariocas estava tendo a final do rugby em cadeira de rodas, e tem uns 200, 300 metros ali de distância. E o Brasil não estava jogando a final do rugby, né? O Brasil ainda está no começo aí da sua evolução no rugby em cadeira. O barulho que o público estava fazendo na final estava interrompendo a coletiva de imprensa que eu estava dando a 300, 400 metros de distância. O público vibrando. E a imprensa ficou nervosa. Falou, cara, o Brasil está jogando e a gente não sabe. E aí eu falei no microfone, não, Austrália e Estados Unidos, afinal tem nem o árbitro é brasileiro. Mas, assim, o público
se encantou pela modalidade, ele gostou do esporte e estava vibrando. Então, assim, eu acho que essa missão a gente conseguiu cumprir bem, né? A gente, movimento paralímpico, nossa missão quem cumpriu foram os atletas, de fazer o brasileiro se encantar e participar da Paralimpíada como ninguém mais fez. Londres foi extraordinário, né? O maior público ainda é da Paralimpíada de Londres. Londres, muita coisa deu muito certo, Londres foi revolucionário, mas nem Londres teve uma participação do público como a gente teve no Brasil. Realmente Parece que brasileiro só tem no Brasil, né? Isso é uma coisa interessante, cara. Eu nunca vi brasileiro em outra parte. Tem, mas aqui no Brasil... Aqui eles são mais fortes. Andrews, eu vi uma característica, uma curiosidade sobre a gente falando de medalhas, de que foi a primeira vez que as medalhas foram feitas com alto relevo e tinham guizos nas medalhas. Isso chegou a ser efetivado? Você podia dar uma... Sim. A questão do relevo, nem tanto, assim, já tinha medalhas com relevo, normalmente até a questão do braille, mas a questão do som e do guizo, nunca ninguém tinha pensado. Então, era um barulho diferente para ouro, prata e bronze. Então, o atleta cego ou com deficiência visual, ele, pelo barulho, conseguia distinguir as medalhas. Então, isso foi inovador. Ninguém jamais fez e não sei se farão de novo, né? Então, acho que é mais a gente teve algumas coisas nessa Paralimpíada, exatamente nisso, na criatividade, no cuidado, foram muito bem feitas, né? A questão da logo, né? Que é logo nos Jogos Olímpicos e no Paralímpicos, as logos eram tridimensionais, né? Primeira vez na história. E a logo da Paralimpíada é belíssima, um coração estilizado, e o coração é muito fácil, ainda mais para ser paralímpico, você escorregar na pieguice. E não, a mensagem, tudo ao redor da logo fazia, não, é um coração do atleta, que bate forte, que leva para frente, que faz com que o cara, né, evolua. Então, foi muito bonito. Eu lembro quando a Adria, falando dela de novo, ela tocou, quando a gente lançou a logo, ela tocou na logo tridimensional, e a logo tinha som também. Não era só tridimensional, ela tinha som. Só faltou Teixeira, Edgar, só faltou Teixeira. E ela começou enfim, experimentar a logo, né, através do tato, ela é cega total, e começou a chorar, mas na hora. Ela falou, cara, quando eu peguei na logo, minha carreira inteira veio na minha cabeça. E me emocionou e eu comecei a chorar. Então, a gente sabia que tinha algumas coisas do projeto Paralímpico do Rio muito vencedoras. Assim, e no final, apesar da questão financeira, foi um sucesso, porque a questão financeira, obviamente, impacta na entrega dos jogos, do ponto de vista de operação e tal, mas os jogos foram muito bem sucedidos. O presidente do Comitê Paralímpico Internacional na época, o Phil Craven, ele chegou a dizer depois, ele falou assim, olha, os Jogos do Rio foram mais importantes para o movimento paralímpico do que Londres. Porque Londres, tudo deu certo. Também foi difícil, mas tudo foi dando certo. Tinha um comitê organizador super afinado, um apoio governamental. O Channel 4 fez um trabalho extraordinário de divulgação e promoção dos Jogos Paralímpicos. Então, tudo foi dando certo, né? Aqui não, as coisas começaram a quase que dar errado muito próximo dos Jogos. E mesmo, então, assim, nunca os Jogos Paralímpicos foram... E a gente estava vindo de Pequim, onde tudo foi enorme, magnífico, grandioso. Então, assim, os Jogos do Rio foram muito crus, num certo ponto de vista, né? E era o esporte pelo esporte. E, como eu comentei, a torcida se encantou. Na televisão também foi um sucesso, enfim, ao redor do mundo. Então, foi o puro esporte paralímpico que encantou as pessoas. E isso foi importante para nos mostrar, não é porque... Não foi Londres só, não foi Pequim. Foi o esporte paralímpico, a Paralimpíada que foi um sucesso. E aí, eu estava lendo também que, inclusive nessa Paralimpíada, Macau e as Ilhas Faroé, que não são filiados ao Comitê Olímpico Internacional, são filiados ao Comitê Paralímpico. E vi também nessa classificação dos 10, só com um rápido comentário, não sei se tem alguma relação, Andros, entre os 10 primeiros países classificados no Rio, uma parte significativa deles atravessou guerras, ou teve guerras, ou participou de guerras. Isso tem reflexo também no contingente, na população dos deficientes desses países, não? Tem. Tem, muitas vezes é direta, Edgar. Assim, então, você tem
Há países que têm um programa militar, Estados Unidos tem um programa muito eficiente, chamado US Paralympics Military Program, que eles realmente fazem, interagem com os ex-combatentes feridos, ou em combate ou em treinamento, ainda na reabilitação, mostrando o esporte como um caminho para eles. Claro, alguns não fazem esporte, alguns vão fazer sem perspectiva de se tornarem atletas, mas você tem algumas histórias que são incríveis. Você tem, por exemplo, putz, agora me deu branco o nome dele, não pode querer meu amigo, mas o nadador americano que vai vir. 365 dias depois de perder a visão, numa explosão de uma mina terrestre, ganhou a medalha de ouro em Londres, na natação. Ou seja, lógico, ele era um soldado, então ele já tinha, digamos assim, um preparo físico, né? Ele já era um cara com uma compreensão física forte e tal, mas ele perdeu a visão completamente. Então, você se readaptar, nadar e nadar, e dependendo do estilo e tal, e colocar sua mente para funcionar, e menos de um ano depois está ganhando medalha de ouro para a Olimpíada, não é para qualquer um. A Ucrânia também tem esse programa, um programa militar muito bem feito, Reino Unido, e alguns países que passaram por guerras civis. Angola, por exemplo, é um país que tem, você mencionou os de língua portuguesa, Angola é um país que faz um belo trabalho no Paralímpico, e tenta exatamente incluir muita gente que foi, muitos amputados eles têm por causa das minas terrestres que foram colocadas lá na época da Guerra Civil, e muitos desses atletas angolanos são ex-combatentes, é uma guerra civil, né? Não são, digamos assim, não eram as forças armadas do país, mas muitos cegos com explosões de minas terrestres e muitos amputados. Angola, por exemplo, hoje é campeã mundial de futebol de amputados, que é uma modalidade que não é paralímpica, mas que tem uma presença muito forte naquele país. Eles foram campeões mundiais. Eles têm o mesmo apelido da seleção de futebol convencional, né? São os palancas negras. E são uma sensação. Eles ganharam uma medalha de ouro em Atenas também com o José Armando Sayuvo, um velocista cego, que é um cara impressionante. Esse é um cara que derrubou um monte de guias, atletas guias, ao longo da carreira dele, porque os caras não conseguiam correr tanto quanto ele. Não conseguiam. A ponto da gente... Nós, Brasil, já emprestamos guias para Angola, porque eles não tinham nenhum angolano que conseguia correr tanto quanto o Sayuvo. Então, são essas histórias que a Paralimpíada traz. Então, sim, a questão militar, ela está muito forte na Paralimpíada. Teve esse movimento agora recente do Invictus, né, que é um evento que é capitaneado aí pelo Príncipe Harry, que ele é mais de participação, ele não visa tanto alto rendimento e ele é só para ex-combatentes, que é muito bacana, dialoga muito bem com a Paralimpíada, tem um outro objetivo, mas os países estão entendendo que uma forma de proporcionar reabilitação física e psicológica para ex-combatentes é o esporte. Bom, a gente, lógico, você se sente, pelo que você coloca, extremamente realizado, porque as pessoas não têm a percepção de que é... Bradley Snyder, o nadador cego. Parei que ali para mim, meu amigo. Que está no comitê executivo do USOPC, do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos. Ótimo. Então é o seguinte, você teve uma missão que era fazer os jogos da melhor maneira possível e, ao mesmo tempo, com o segundo chapéu, ter uma boa classificação e bons resultados. Eu acho que ficou comprovado a todos que as duas missões foram realizadas com sucesso. Você acha que esse sucesso de 2016, aí vamos já para 2017, quando você, em setembro de 2017, numa disputa com uma representante, um atleta da China, um dinamarquês e um canadense, você precisaria de 82 votos para fazer um primeiro turno e você consegue, já com 84 votos, ser eleito presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Você acha que Rio de Janeiro, com certeza, contribuiu para isso? É uma pergunta difícil, por uma razão. Enfim, como eu te falei, o sucesso do Brasil foi fazendo com que o meu nome naturalmente fosse sendo considerado para suceder o Phil Kramer, que foi presidente de 4 mandatos.
E você foi o terceiro presidente eleito, você é o terceiro presidente do Comitê Paralímpico. Terceiro. É uma coincidência, porque eu também fui o terceiro presidente do CPB. Tem umas coincidências legais aí. Mas então se esperava muito do Brasil, Edgar. E quando teve essa crise financeira no comitê organizador, você diminuiu o nível de serviço na Paralimpíada, no resto do mundo as notícias que chegavam lá eram de que os jogos poderiam não acontecer, veio uma certa dúvida, falou, pô, mas o cara não era tão bom assim, né? Aquela coisa, não era um cara tão bom, como é que deixou chegar nesse ponto? Depois as pessoas viram que obviamente, inclusive a atuação para a gente resgatar os jogos e botar eles, né, de pé, junto com muita gente do comitê organizador, do Comitê Paralímpico Internacional, dos governos que ajudaram realmente ali na hora que precisou. Mas teve um momento em que ficou essa dúvida, e depois não. Depois os jogos, obviamente, serviram para consolidar. Eu acho que não só os Jogos do Rio, Edgar, eu acho que todo o sucesso do Brasil de muitos anos no esporte paralímpico me ajudou. Obviamente que eu nunca me vendi como o cara responsável. Eu fui uma das pessoas responsáveis. Sim, mas fez parte e conduziu o processo. Conduziu o processo a partir de 2009 e tal. Então, acho que não só o Rio, mas a nossa campanha em Londres, Pequim, Atenas, enfim, tudo. E a gente sempre teve uma preocupação muito grande, desde 2001, 2002, isso foi uma coisa que o presidente Vital, na época, pensou, ele falou assim, eu quero que o Brasil seja um player internacional. Eu não quero só que a gente ganhe medalhas, que os atletas tecnicamente vão muito bem. Eu quero que o Brasil comece a ter uma influência internacional importante. E me escolheu para tocar esse projeto, e como é que a gente ia fazer, começar a aparecer no mundo, tomar parte das decisões. Então, acho que tudo isso somado fez com que eu tivesse essa condição de ser eleito. E o projeto que eu apresentei, eu acho que o fato de eu ter começado no Comitê Paralímpico Brasileiro em 97, como estagiário, 97 o CPB tinha 0 de orçamento, né, porque nem a Lei Pelé tinha sido aprovada ainda, só foi em 98, e depois veio a Lei Agnello Piva. Então, assim, o que eu falava muito para os países é o seguinte, olha, o Brasil hoje está nessa situação, mas nós já tivemos onde você está hoje, com 0, e tal, usamos criatividade, usamos planejamento de longo prazo, credibilidade, reputação, a gente conseguiu fazer um movimento paralímpico forte no Brasil. Então, assim, eu sei como ajudar vocês a proporcionar isso para vocês também. Eu sei o caminho das pedras. E foi uma campanha muito difícil, né? Uma adversária, a chinesa foi quem chegou mais próximo, e realmente a China é número 1 no paralímpico de longe. O governo chinês investiu pesado, ela é uma pessoa muito conhecida na China, na área da pessoa com deficiência, e dos 4 candidatos eu era o único que não tinha deficiência. Os outros 3 tinham, o dinamarquês e o canadense eram ex-atletas, o dinamarquês era campeão paralímpico na natação, um cara com uma carreira dentro d'água incrível, mas eu acho que falar a língua dos países em desenvolvimento, ao mesmo tempo em que conseguia transitar bem nos países assim mais desenvolvidos, mostrando um projeto muito sólido, foi o que fez essa eleição no primeiro turno, que surpreendeu muita gente. Ganhar no primeiro turno não era algo esperado por muita gente. Eu achava que dava, mas tinha minhas dúvidas também. Andros, aí você, em setembro de 2017, vence esses 3 candidatos, 40 anos de idade, muito jovem, né? Hoje a gente tem, em nível internacional, Ari Graça, que é o presidente da Federação Internacional de Voleibol. Você passa a ser o condutor do movimento paralímpico no mundo, um mundo que já no Rio teve 176 países representados. E com todas as grandes classificações e variações que o próprio movimento apresenta dentro da sua área esportiva. E aí eu pensei algumas frases que você colocou em alguns depoimentos que eu vi, quando você fala que quando você vai suceder o Phil Craven, eu tenho uns sapatos muito grandes para calçar. Isso foi uma frase que você usou. Depois você fala que o principal desafio seu
do movimento paralímpico, aliás, não o seu, seria encarar as dores do seu próprio crescimento. Você fala em manter o interesse da comunidade internacional, e aí você dá um foco muito grande em relação ao profissionalismo e à gestão e à imagem, que os patrocinadores não querem se associar aos movimentos e às gestões que têm problemas ou que têm corrupção, etc, etc. Esses foram os teus desafios maiores nesse processo, quando você fala de transparência fundamental, e a transparência ela é diretamente relacionada ao investimento. Esses foram os teus maiores desafios, porque você tem 176 países com... uma coisa é você trabalhar com 27 estados brasileiros, 26 mais o Distrito Federal, outra coisa é 176 países com governos distintos, formas econômicas diferentes. Esse foi o maior desafio? Eu acho que sim, Edgar. Obviamente que a gente está enfrentando o maior de todos agora com a Covid-19. Mas no início do mandato, ou nos primeiros 2 anos do mandato, primeiro eu tenho essa preocupação com o esporte de forma geral. O esporte se tornar menos relevante no mundo de hoje. E isso existem vários caminhos para isso. Uma é a corrupção desenfreada, as pessoas falam, cara, isso aqui não é sério, esporte olímpico, paralímpico, isso aqui não é sério. São aqueles caras lá desfrutando de benesses e tudo mais, e dinheiro, enfim, e os atletas, né, sem o nível de serviço necessário, sem os programas para o seu desenvolvimento de forma necessária, sem estarem ajudando os países em desenvolvimento da forma como eles precisam de apoio para chegarem no seu próximo nível. Eu tenho muito receio dessa questão da relevância do esporte, sim, e acho que é uma coisa que o COI também, na gestão atual do Thomas Bach, tem focado muito. Eles entenderam que esse é algo que precisa, essa percepção é algo que precisa ser combatida, e precisa ser combatida com ações, né? Não é ser combatido só com discurso, com imagem, quer dizer, essa percepção existe por alguma razão. Então, eu tenho essa preocupação. As dores do crescimento, sim, porque o esporte paralímpico ainda hoje enfrenta em algumas áreas, questões de profissionalismo, classificação funcional é uma delas. Enfim, a gente agora está no meio de um processo com uma federação internacional específica em que visões diferentes do que diz respeito à classificação funcional, porque a gente cresceu e não dá mais para ser, né? Você tem que ter a ciência na classificação, você tem que ter critérios bem definidos, você tem que ter um código de classificação do Comitê Internacional, todas as federações internacionais têm que estar aderentes a esse código. Então, você tem uma questão de regulamentação e de crescimento do movimento paralímpico internacional que ele é muito desigual. Então, você tem federações olímpicas e paralímpicas que apresentam um nível altíssimo de profissionalismo. Você pega, por exemplo, a Federação Internacional de Badminton, que é de para-badminton também, um nível altíssimo, e você tem federações, às vezes, que são olímpicas e paralímpicas, ou paralímpicas específicas, e dentro de algumas modalidades administradas pelo próprio IPC, questões que precisam melhorar muito na questão, para que elas tenham... elas possam crescer de maneira sustentável, de uma forma a manter a credibilidade do esporte paralímpico no que diz respeito à classificação, no que diz respeito às suas regras e regulamentações, e isso é muito desigual. Então, tentar dar uma homogeneidade nisso tudo é muito difícil, porque você está no Paralímpico, você tem, por exemplo, a Federação Equestre Internacional, a FEI, que é o do Olímpico e do Paralímpico. Uma organização super estruturada, com muitos recursos financeiros, com uma sede extraordinária lá em Lausanne, que funciona como um relógio e tal. E você tem o Judô Paralímpico, que é administrado pela Federação Internacional de Desporto para Cegos, que tem um orçamento baixíssimo, ela é administrada basicamente por voluntários, não tem uma sede própria, mas é a Federação Internacional de 3 modalidades super importantes no programa, que é o judô, o futebol de cegos e o goalball, que é uma modalidade específica paralímpica. Então, como é que a gente faz essa federação se tornar mais profissional, mais sólida, para que você possa continuar desenvolvendo a modalidade nos diversos países? Então, sim, eu acho que o movimento paralímpico ele cresceu em algum momento muito rápido, mas esse crescimento é muito desigual. E eu tenho uma questão muito pessoal em auxiliar os países que eu chamo
do Tier 2, né, assim, os países que não são os top 20, a chegarem no seu próximo nível de desenvolvimento. Então, como é que a gente faz esses países, posso citar alguns aqui de cabeça, como é que você faz a Colômbia, né, chegar e encostar nos 20, 15 primeiros, como é que você faz a Angola, né, se solidificar, muitos países do leste europeu que têm uma condição muito boa, mas realmente carecem de estrutura, carecem de... Quando a gente fala, às vezes, de profissionalismo, não é que as pessoas não têm uma atitude profissional, é a falta de estrutura, falta de recurso financeiro, falta de recursos entrando naquele comitê paralímpico de uma forma que permita a eles planejar curto, médio e longo prazo, que foi uma coisa que a gente pôde no Brasil por causa da Lei Nelo Piva, que começou a entrar em 2001, e aí isso ajudou muito o movimento paralímpico do Brasil. Então, esses são alguns dos desafios que a gente tem, e navegar nesse cosmos aí do esporte mundial, né, Edgar? A gente tem uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional, que a gente assinou um contrato novo com eles, e foram os meus primeiros 6 meses foram focados nisso. Não é segredo para ninguém que a relação com o COI, por muitas das coisas que aconteceram a caminho de 2016, estava bastante desgastada, então os meus 6 primeiros meses foram de dar uma nova dinâmica a essa relação e costurar esse acordo, né? Que esse acordo garante que a Olimpíada e a Paralimpíada seja organizada conjuntamente até 2032. E a gente mudou o modelo de patrocínio. Agora, quem entrar para ser um parceiro top do COI, ele automaticamente é um parceiro também do Comitê Paralímpico Internacional da Paralimpíada. Então, por exemplo, Airbnb, que entrou agora há pouco, ele já entrou no Comitê Olímpico Internacional e no Comitê Paralímpico Internacional, por exemplo. E nas renovações isso já está acontecendo. Então, a Visa que renovou, a gente já estava dentro. A Bridgestone que renovou, a gente já estava dentro. A Allianz, que ainda já anunciou e que vai entrar. E a Allianz é um caso engraçado, porque primeiro eles foram parceiros do IPC. E isso despertou o desejo deles de serem parceiros do COI também. Então, é a primeira vez que não é só do lado de lá, vem para o lado de cá. É o contrário, a gente exportando patrocinadores para o COI. Enfim, a gente brinca muito com eles isso. Mas esse acordo com eles é muito importante para isso, porque nos dá uma estabilidade financeira e na questão dos jogos, porque os contratos dos jogos eram muito tiro curto. Então, você tinha um contrato assinado em 2001 que falava de Pequim e de Londres, aí você tinha um outro que falava só do Rio e de Tóquio. Esse não, esse já vai até 2032, inverno e verão. A gente já entra em questões financeiras de uma forma mais robusta, né? Dando para o Comitê Paralímpico Internacional mais condições exatamente de apoiar esses países, né? Então, por exemplo, a Toyota, que hoje é o nosso maior patrocinador, nós temos um programa específico da Toyota para o desenvolvimento dos comitês paralímpicos nacionais. Então, dali vem recursos que a gente faz capacitações, que a gente tenta dar ferramentas, que a gente faz com que eles possam, por eles mesmos, chegarem ao seu próximo nível de desenvolvimento. E essa é uma das minhas paixões, eu nunca escondi para ninguém. Nos países grandes, eu falei, olha, minha paixão é nos outros. Nós vamos atender todo mundo e tal. Obviamente que as locomotivas do mundo paralímpico são os países grandes, e não à toa a gente está super empolgado com Los Angeles 2028 nos Estados Unidos, mas a gente precisa que esse segundo time, o segundo nível de comitês paralímpicos nacionais, tenha mais estrutura para oferecer aos seus atletas. Vai ser bom para todo mundo. Andrew, eu deixei a última pergunta em relação a Tóquio, mas antes da gente fechar, a gente já está completando aí quase 1 hora de conversa. A gente prometeu para a Maria que ia ser 40 minutos. Essa semana eu li alguma coisa que o IPC lançou um código novo, novas adequações à questão do controle de dopagem. As pessoas talvez não imaginem que você também passa por isso dentro do IPC, com a questão do doping. Queria que você desse uma visão sobre isso e a gente daí passa para falar sobre Tóquio, mas é uma coisa que também chama atenção, mesmo com as questões das deficiências, etc., etc. O doping existe presente dentro do movimento paralímpico? Existe, e eu não vou dizer igual, porque talvez o volume no Olímpico seja maior, mas tem muitas características muito parecidas. As modalidades, onde você tem o maior número de casos, as substâncias utilizadas,
Então, por exemplo, a modalidade que tem mais casos é o levantamento de peso, como também é no Olímpico, por exemplo. Mas nós somos signatários do Código Mundial Antidoping, da WADA, então as mesmas regulamentações que regem o Comitê Olímpico Internacional regem o Comitê Paralímpico Internacional, no que diz respeito à antidopagem. A gente faz um trabalho focado em educação e testes também, trabalhando em parceria com as agências nacionais de antidopagem, com as federações internacionais, para diminuir os casos. O Paralímpico tem algumas características próprias, por exemplo, você tem um fenômeno paralímpico que chama boosting, que, a grosso modo, é o atleta que, por uma lesão medular, ele não tem sensibilidade em alguma parte do corpo dele, ele se fere de forma propositada para gerar uma reação no sistema dele, no organismo dele, que vai lhe dar um ganho competitivo. Então, são atletas que efetivamente se machucam, se ferem para ter um ganho de performance. Obviamente que isso é fora do escopo da WADA, por exemplo, não é um doping, a gente chama de doping, chama de boosting, mas nas nossas regras, obviamente, isso é ilegal. Mas a questão do doping é presente, infelizmente, a gente tem casos, volta e meia, a gente tem casos positivos, as mesmas substâncias. Eu sou membro do Foundation Board da WADA, eu represento o IPC lá na WADA, e a gente tem algumas particularidades por causa dos atletas com deficiência, muito poucas, mas fora isso é tudo muito parecido à questão do doping. Infelizmente é algo que tem no esporte paralímpico. Se vocês lembrarem, a gente suspendeu a Rússia como um todo dos Jogos do Rio 2016, quer dizer, acho que nós e a World Athletics, na época, foram os únicos que suspenderam a Rússia de uma forma integral, porque realmente havia que suspendê-los. Naquele momento era uma ameaça à credibilidade dos resultados dos Jogos Paralímpicos, era algo absolutamente... Você não poderia tomar outra decisão. Então, infelizmente, sim, Edgar, a questão do antidoping, a gente tem um departamento de antidoping bem ativo, com testes, com inteligência, a gente monitora os países, faz parte da WADA, trabalha com as agências nacionais de antidopagem. Infelizmente, a gente não tem só as coisas boas do Olímpico, não, a gente também tem as coisas negativas que andam por lá também. Presidente, deixei para o final aí, para a gente ter uma visão sua, lógico, o senhor está dentro da estrutura, dentro do comitê organizador de Tóquio 21 agora. Como é que está essa situação? Evidentemente, ninguém arrisca dizer quando a pandemia vai cessar, quando a gente vai voltar a ter esse convívio social, etc. Mas quando se vai ter uma vacina, cada dia se ouve uma informação diferenciada. Como é que o comitê organizador e o IPC estão tratando esse assunto? Bom, acho que incerteza é a palavra do momento, né? Ninguém sabe quando a gente vai conseguir voltar a ter competições internacionais, a gente não sabe se os jogos de Tóquio vão acontecer e, se acontecerem, como vão acontecer. Então, hoje, o que a gente tem são, com o adiamento dos jogos, isso é importante, eu tenho dito muito isso, a decisão mais difícil de tomar é a do adiamento. Porque cancelar o IPC podia cancelar sozinho, o COI podia cancelar a Olimpíada sozinho. Mas para adiar, a gente precisa do COI estar de acordo, do Comitê Organizador de Tóquio estar de acordo, das autoridades japonesas e do governo metropolitano de Tóquio estarem também de acordo. Então, é um quebra-cabeças gigantesco. Você tem milhares de fornecedores, você tem centenas de organizações envolvidas. Então, é como alguém usou essa figura de linguagem outro dia, é como você está num carro de Fórmula 1 no meio da reta a 300 por hora e você tentar fazer uma curva de 90 graus, né? Onde não tem pista, porque, enfim, ninguém tem algo absolutamente difícil, impossível praticamente de se fazer no que diz respeito a você ter todas as respostas e conseguir ter uma ideia precisa do que vai acontecer no que vem. Então, obviamente que a gente tem que trabalhar com a possibilidade da vacina, a possibilidade de um controle efetivo da pandemia através de outras medidas, caso a vacina não aconteça, não surja de maneira eficaz até lá. Mas primeiro a gente também está começando no básico, Edgar. Então, o que é o básico? Nós temos que garantir as instalações competitivas e não competitivas. Então, como é que a gente garante a vila
paralímpica para o ano que vem, porque a Vila tem um cara que comprou, um cara que construiu e ele quer retorno financeiro. Então, você vira para esse cara que botou milhões de dólares na construção da Vila e fala: lembra aquela Vila que você ia vender a partir de setembro de 2020? Pois é, você não vai, só a partir de Daqui a setembro um de ano. 2021. Alguém tem que pagar essa conta, alguém tem, enfim. O próprio comitê organizador, como você financia um comitê organizador com milhares de pessoas, um ano a mais, né, de funcionamento. Quem você preserva lá dentro? Quem que fica? Quem é indispensável? Quem você pode, por algum momento, prescindir? Quem tem que ficar até o final? As instalações competitivas, né? Tem muitas que não são instalações, por exemplo, não é um estádio. Né? O estádio olímpico está lá. Agora, tem muitas modalidades que são em centros de convenção, que são instalações que já estavam com atividades previstas para esse mesmo período de 2021. Então, a gente está começando realmente do básico, garantindo as instalações, garantindo o comitê organizador e trabalhando. A gente acabou agora no COI e no IPC este final de semana, porque hoje começou, amanhã até quarta-feira que vem, é a primeira reunião do comitê executivo do IPC de forma remota. A gente está no meio dela, enquanto a gente está falando aqui. A gente está trabalhando em aprovar algumas definições, alguns princípios e de funcionamento e de posicionamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, agora a gente vai aprovar porque a gente precisa entender o seguinte: quais são os jogos possíveis em 2021? O que você vai ter que reduzir nível de serviço? O que você vai ter que fazer mais racional? O que é, a gente, você conhece bem essas expressões, né? O que é nice to have e o que é must have, ou seja, o que é bacana de ter nos jogos, né? Enfim, mas que não é essencial. Isso a gente vai cortar, isso tem que ser cortado, até porque mesmo que a vacina, amanhã você tem uma vacina validada e começa uma produção maciça, e todo mundo no mundo tomando vacina e tal, você não pode... O impacto econômico da pandemia foi muito forte. Você não pode ter também Jogos Olímpicos e Paralímpicos dissociados da realidade. Jogos, né, grandiosos, com uma magnificência. Pompa e circunstância. Os jogos têm que falar a linguagem do mundo naquela época. Então, os jogos do ano que vem, por mais que você descubra a vacina amanhã, de manhã, eles têm que estar em sintonia com a realidade. Então, serão jogos mais simples. A gente está focando, obviamente, na experiência do atleta e do espectador, mas todos os outros clientes do jogo vão ter nível de serviço reduzido. Então, a gente deve chegar, junto com o COI, Tóquio e os níveis de governo lá do Japão, em setembro, outubro, o que poderão ser os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E aí, obviamente, que a decisão se os jogos vão acontecer ou não vai ser tomada mais para frente, ano que vem, de acordo aí com o caminhar da pandemia. Ninguém tem bola de cristal e, obviamente, o momento em que a gente tomar essa decisão também vai ter um impacto grande na preparação, no processo de qualificação para os jogos. No caso do Paralímpico, classificação funcional, quer dizer, você tem que oferecer antes dos jogos essas oportunidades para os atletas. Quem qualifica para os jogos, em quais competições, quer dizer, as competições voltam em janeiro, voltam em março, voltam em maio, quer dizer, não voltam. Então, assim, a gente está preparando para reagir a todos esses cenários. Acho que se a gente puder dizer o que vocês estão fazendo agora é isso, junto com o COI e o comitê organizador, no que diz respeito aos jogos especificamente, e preparando todos esses outros processos, né, para que a gente possa responder conforme a gente vai tendo um pouco mais de certeza frente aos cenários que a gente tem. Então, hoje, por exemplo, a gente discutiu no Comitê Paralímpico Internacional, no nosso comitê executivo, os cenários da classificação funcional. Quer dizer, se as competições voltarem em outubro, como é que a gente vai lidar? Se elas voltarem em janeiro, como é que a gente vai lidar? Se elas voltarem só em março, o que a gente vai fazer? Né? A gente não tem mais classificação funcional nos jogos. Né? A última edição que a gente teve, isso foi Pequim, Londres e Rio. Todo mundo que chegou para os jogos já tinha sua classe assignada, mesmo os atletas novos. Então, obviamente, a gente tem que se preparar para cenários diferentes. Então, é isso que todas as organizações internacionais estão fazendo, porque, infelizmente, ninguém tem a bola de cristal ainda, e é um cenário de incerteza realmente que vai até que a gente consiga ter no mundo uma visão mais clara de onde a pandemia vai, se tem vacina, não tem vacina, se mesmo sem vacina as medidas de distanciamento social, enfim, por exemplo,
vão conseguir ter um certo nível de controle. E se isso é global, né, Edgar? Porque você não pode ter o seguinte, bom, a Ásia está ok, a Europa está ok, mas a África e a América estão uma zorra, então não pode ter atleta de parte desses continentes indo para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quer dizer, ou é para todos, ou é para todos, ou é para ninguém. E a curiosidade é o seguinte, eu lembro que finalzinho de fevereiro eu recebi uma carta do Comitê Paralímpico Chinês, porque a pandemia fez assim, né? Ela veio do Oriente e foi vindo. Então, no final de fevereiro, eu recebi uma carta deles muito preocupados com a desigualdade perante os atletas do resto do mundo, né? E no final de fevereiro, a pandemia era muito ainda vista como um fenômeno chinês, ou que tinha um problema localizado. Localizado. E isso foi mudando, né? Os europeus começaram a se preocupar muito, e hoje essa preocupação reside em grande parte nas Américas e também na África. Né? Enquanto na Europa alguns atletas já estão voltando a treinar, a gente já tem acompanhado isso. No Brasil, por exemplo, ainda não é uma realidade. Né? O CPB marcou um golaço agora no final de semana passado, eles conseguiram aprovação para ir voltando aos poucos às atividades, né? Mas, por exemplo, não em modalidades coletivas, né? Obviamente, então, mas já é um grande avanço. Os países não estão, enfim, nem se pensa em voltar a treinar, enquanto a Europa já está treinando, a Ásia já está treinando. Então, essa preocupação mudou, e é uma preocupação muito grande nossa, de ter um certo equilíbrio na preparação. Andrews, eu tinha várias perguntas que passaram aqui de classificação, a gente não vai responder, a grande maioria, na verdade, foi respondida. Acho que a grande maioria aqui foram de cumprimentos à tua pessoa, ao trabalho que se desenvolve. O Pete, acho que está querendo trabalhar mais um pouco, pediu para você tocar guitarra, falou que você é o melhor presidente. Baixo, Pete, não sabe nem o instrumento. Então, ele coloca guitarra aí, não sei, eu acho que devia chamar ele para uma classificação do Pete, entendeu? Porque ele está precisando. A dele. O Pete é um amigo, um grande profissional. Mas precisa trabalhar, vamos arrumar mais trabalho para ele. Eu trabalhei com ele na Copa América. Foi uma primeira experiência muito boa. Andrews, eu quero te agradecer profundamente. Sexta-feira à noite, comemoração do casamento, de aniversário do casamento foi ontem, mas eu quero fazer esse agradecimento porque eu procurei relacionar pessoas que são personalidades do esporte, mas que também são pessoas com quem eu tenho relação de amizade e que me permite a gente conversar de uma maneira mais franca. Quero agradecer também a Maria pela disponibilidade, ela fez esse trabalho para a gente voluntariamente, a gente se conheceu também nesse mundo virtual, e dizer para você que a gente tem aí um desejo de que você siga sempre até quando lhe permitir a sua carreira esportiva, levando o movimento paralímpico nesse melhor caminho, tá bom? Obrigado, Edgar. Obrigado aí pelo bate-papo, obrigado a Maria pelo apoio aí, e eu tenho acompanhado tuas lives como espectador, então foi um prazer e um orgulho hoje estar batendo esse papo com você e o pessoal interagindo conosco. Obrigado, vou dar uma saída aqui, terminando.